Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Ubuntu Matemática. Quem vos fala é o professor Edson Jeremias. Então é muito importante que vocês façam a subscrição, ativem o sininho e partilhem o máximo com os vossos amigos para que eles possam ver este vídeo e os outros também, porque até o conhecimento é para ser partilhado. Como estão a ver, nós hoje estamos num espaço mais aberto, até porque a matemática faz-se em todos os lugares, então nós não somos a exceção. Trouxe para vocês um tema bastante pertinente que é derivada de uma função f em x. Então, o que é a derivada de uma função f em x? A derivada de uma função f em x em relação a x, vamos simplificar já, em relação a x, vai ser igual à derivada da própria função quando esta for igual ao limite da razão de ΔY, Δx, quando Δx tender para zero. Vamos agora desmistificar quem será o delta de y e quem será posteriormente o delta x. Pessoal, o delta de y é o crescimento da função f em x. Delta de y é o crescimento da função f em x. E o delta de x será o crescimento da variável independente de f em x. Prontos. Temos aqui o delta de y, o crescimento da função f em x, e o delta x como a variável independente da função f em x. Então agora vamos desmistificar o que delta de y é igual. O delta de y, ou o crescimento da variável ou da função, vai ser igual a f em x mais delta de x menos f em x. Vamos pegar esta expressão, vamos colocar aqui no limite e assim conseguiremos obter a definição de uma derivada de f em x. Isto será igual, ou seja, a derivada da função vai ser igual ao limite, estamos a fazer a substituição, de delta de x que tende a zero. Quem é o crescimento da função f em x? O crescimento da função f em x será igual a f em x mais delta de x menos f em x sobre o termo independente que é o delta de x. Assim, conseguimos obter a definição de uma derivada da função f em x. Agora, vamos dar exemplo de como podemos resolver a derivada de uma função trigonométrica e na forma da definição das derivadas. Ou seja, vamos colocar aqui. Se a função f em x for igual ao cosseno de x, de forma imediata, a derivada de cosseno de f em x vai ser igual a menos seno de x. Se o pessoal tiver o contato com as regras ou a tabela de derivadas, vão conseguir identificar o que eu estou a dizer aqui. Então vamos verificar como é ou como será a derivada de uma função f em x pela via da definição das derivadas, utilizando esta fórmula. Então vamos apagar isso aqui para que o nosso quadro seja mais espaçoso. Então, para assim encontrarmos, por definição, a derivada de cosseno de x. Primeiramente, pessoal, não esquecer de colocar aqui a expressão f em x, linha, igual ao limite de delta de x, quando este tende a zero, de f em x, ou crescimento da função f em x, menos f em x, quando este tender ao termo independente, que é o delta de x. Pronto, agora vamos buscar a derivada da função f em x, sabendo que f em x vai ser igual ao cosseno de x. Então, vamos colocar o cosseno de x nesta expressão. Como é que será colocando o cosseno de x nesta expressão? Vamos obter o seguinte: f em x', ou seja, a derivada de f em x, vai ser igual ao limite, estamos só a colocar a nossa expressão, de delta de x, quando delta de x tender a zero, estes todos os termos que estão dentro, vamos colocar dentro do cosseno, ou seja, isto aqui substituindo será igual ao cosseno de x mais delta de x menos f em x. F em x está aqui, a função cosseno de x. Isto tudo sobre delta de x. Há uma regra trigonométrica que nos diz que quando tivermos cosseno de A menos cosseno de B, isto será igual
a menos 2 vezes seno de A mais B sobre 2 vezes seno de A menos B sobre 2. Então, vamos agora aqui identificar qual será o A e quem será o B. O x mais ΔX será igual ao A e o cosseno de x, ou seja, o x será igual ao B. Vamos fazer a substituição daquela fórmula, ou seja, vamos trazer aquela fórmula para aqui. Então, como é que será isto? Vamos colocar o limite de f em x, quando ΔX tende a zero, vai ser igual, cosseno de x mais ΔX vai ser igual a menos 2 vezes seno. Quem é o A? O A é x mais ΔX, está aqui, estamos a colocar, mais o B. O B é igual ao x, conforme está nos dizer a nossa fórmula, isto tudo sobre 2, vezes seno de A, que é o x, mais ΔX, menos x, também sobre 2. Esta toda a expressão será igual, ou seja, será sobre ΔX, ou seja, o termo independente. Então, nós aqui já conseguimos identificar termos simétricos e termos semelhantes. Os termos simétricos anulamos e os termos semelhantes, o que é que fazemos? Adicionamos. Então, f em x, ou seja, a derivada de f em x, quando o limite de ΔX tender a zero, menos 2 seno. Aqui, vamos já somar. X mais x será igual a 2x sobre 2 mais ΔX sobre 2. O que a gente fez aqui é separarmos os denominadores. Ou seja, aqui tinha denominador comum e separamos os denominadores. É a mesma coisa. Vezes seno de ΔX sobre 2. Vamos utilizar também aqui mais uma regra. Ou seja, isto aqui a dividir sobre delta de x. Há uma regra do limite que diz que o limite do produto será igual ao produto dos limites. Vamos aplicar aqui. A derivada de f em x, quando o limite de ΔX tender a zero, será igual a menos 2 vezes seno de 2. Vamos já também simplificar estes dois, são os mesmos. Então aqui vai nos dar simplesmente o x mais ΔX sobre 2 vezes limite de ΔX que tende a zero, ΔX sobre 2. Ou seja, seno, não podemos esquecer o seno de ΔX sobre 2. Isto tudo aqui a dividir por ΔX. Há uma regra de limite que diz que sempre que tivermos limite de x que tende a zero, seno de x sobre x será igual a 1. Vamos aplicar esta regra aqui. O que é que esta regra está a nos dizer? Está a nos dizer que sempre que o argumento do x do seno for igual ao seu denominador, então isto será igual a 1. Vamos arranjar uma forma, se vocês prestarem bem atenção, o argumento de seno é o ΔX sobre 2. Se arranjarmos uma forma de colocarmos aqui delta de x também sobre 2, vamos encontrar o mesmo argumento. Então podemos fazer isso. Como é que será? Vamos colocar aqui 2, dividir por, ou seja, ΔX a dividir por 2. Vocês perceberam que se estes dois cortarem, vamos encontrar a expressão que nós já tínhamos aqui, que era simplesmente o ΔX. Então, conseguimos encontrar o que nos diz essa regra, que é seno de x sobre x igual a 1. Por quê? Porque o argumento é igual ao denominador, ou seja, isto tudo que está aqui vai ser igual a 1, conforme nos diz esta regra. Então, se isto tudo que está aqui vai ser igual a 1, então vamos ter 1 aqui em cima sobre 2. Então, o limite, ou seja, f em x a derivar, vai ser igual ao limite. Agora, aqui, isso aqui é x, deixa eu só colocar bem. Aqui podemos já fazer a substituição. Quem é o ΔX? É 0. Então aqui vamos colocar o 0. Menos 2, ou seja, menos seno de
Δx, Δx já deu zero, já substituímos, vai ser igual a x mais 0 sobre 2, o zero é a substituição do Δx vezes 2, que é este 2, que vai multiplicar sobre o meio, este 1 meio. Então, isto quer dizer que f em x a derivar vai ser igual a menos seno de x, 0 a dividir por 2 vai ser igual a 0, 0 mais x vai ser igual a x, e estes dois também podem cortar entre si. Então, encontramos menos seno de x igual ao que nós encontramos aqui na regra imediata das derivadas. Então, pessoal, exercitam o máximo em casa. Espero ter ajudado o nosso tema. Então, façam subscrição, dão like na página, partilhem o máximo.